Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos colocar aqui o seguinte conteúdo: a origem de Satanás. O que é que acontece, pessoal? Muitas pessoas pegam o termo Satã, capiroto, etc e tal, dentro da Bíblia, e ali as pessoas fazem diversas interpretações de vários textos aí que nem citam a figura desse ser. E aí pegam com base nisso para falar que ele era estrela da manhã, que ele caiu do céu e essa história que nós tanto conhecemos. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre a mitologia de Apocalipse capítulo 12, que lá não fala de Satanás coisíssima nenhuma, tá? Já era algo da questão das estrelas, dessa parte lá das estrelas que caiu e o dragão, etc, já era tudo existente aí dentro das mitologias. Eu explico sobre isso tudo de forma aí com fundamento, tá? E hoje eu vim trazer essa questão para vocês verem o que existe dentro dessa questão aí do coisa do Satanás. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria pedir a vocês, deixa aí o seu like, pessoal, deixa o like aí para vocês nos ajudarem. Curta essa mensagem, tá? Para que esse conteúdo se torne relevante. Toda vez que você curte o vídeo, você faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele aparece para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para os seus amigos, familiares, conhecidos, pessoas mais chegadas a você, né, no Instagram, WhatsApp, Facebook, compartilha para essas pessoas. Para nos ajudar, se inscreve aí rapidinho. Vai aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de lives, cursos, vídeos, conteúdos que são colocados aqui de forma para acrescentar no seu conhecimento, tá bom? Então hoje nós temos aí essa questão desse nome, tá? Muitos colocam o nome dele como Lúcifer. Será que Lúcifer é o nome próprio? Vamos lá para o nosso esboço, né? Lúcifer é uma das várias figuras do folclore, ou seja, folclore, associadas ao planeta Vênus. Para começar, o vocábulo Lúcifer ele é um vocábulo latino, tá? Ele não é um vocábulo hebraico, ele não é um vocábulo aramaico e muito menos grego. É um vocábulo latino, tá? É um vocábulo que veio da Vulgata. Então, ou seja, ele é uma das figuras associadas ao folclore, né, referente ao planeta Vênus. O nome da entidade foi posteriormente absorvido pelo cristianismo como um nome para o diabo. A erudição moderna geralmente traduz o termo na passagem bíblica relevante, onde o nome da figura grega antiga foi historicamente usado em Isaías 14:12 como estrela da manhã ou uma brilhante em vez de um nome próprio Lúcifer. Então, com base nessa associação que eles fazem em Isaías 14, coloca a estrela da manhã. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala se Isaías 14 ele fala da queda ou não. Eu explico um pouco sobre essa questão aí, né, dessa ligação dentro da mitologia, o mito de Feton. Alguns associam também esse Isaías 14 ao mito de Feton, que tem o mesmo significado da questão de cair das estrelas e etc e tal. E muitas pessoas se esquecem que Jesus também é chamado de estrela da manhã. Por isso você vê que tem conteúdos aí na internet que as pessoas associam, falam que Jesus e Satanás são a mesma pessoa, justamente por causa desse equívoco nas traduções aí, tá? Como o nome para diabo na teologia cristã, o significado mais comum em inglês, Lúcifer, é a tradução da palavra hebraica Helel, tá? Dada em Isaías na versão King James da Bíblia. Os tradutores dessa versão pegaram a palavra da Vulgata em latim, que traduziu Helel pela palavra Lúcifer, sem maiúsculas, do latim significando a estrela da manhã, o planeta Vênus, ou como adjetivo trazendo luz, tá? Tudo tem fundamentação. Quem adquira o esboço, ou seja, se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo depois para adquirir esse material e saber aí a respeito. Como o nome para o planeta em seu aspecto matutino, Lúcifer, o portador da luz, é um nome próprio e é capitalizado em inglês. Na civilização greco-romana, muitas vezes era personificado, considerado um deus, e em algumas versões um filho da aurora ou alvorada, tá? Um nome semelhante usado pelo poeta romano Catulo para o planeta e seu aspecto noturno é Noctifer, portador da noite, tá? Na antiga religião cananeia, a estrela da manhã é personificada como o deus Atar, que tentou ocupar o trono de Baal e, descobrindo que não conseguia fazê-lo, desceu e governou o submundo. Tem semelhança com o relato bíblico, gente? É lógico que tem.
Você vê que quem que eles ficam falando aí que queria tomar o lugar de Deus, etc e tal. Tá vendo? Tem toda associação com uma mitologia por detrás. O mito original pode ter sido sobre o deus menor Helel, tentando destronar o alto deus cananeu El, ou El, tá? Que vivia em uma montanha ao norte. A reconstrução do mito feita por Hermann Gunkel falava de um poderoso guerreiro chamado Helal, cuja ambição era ascender mais alto do que todas as outras divindades estrelares, mas que precisava descer às profundezas. Assim, retratou como uma batalha o processo pelo qual a brilhante estrela da manhã não atinge o ponto mais alto do céu antes de ser desvanecida pelo sol nascente. Então você veja que tem toda uma associação com essa questão de queda, com essa questão, tudo seja. Se a pessoa faz associação disso dentro da Bíblia para falar dessa figura que tentou tomar o lugar de Deus e etc tal, tá usando-se de mitologia, tá? Tá se utilizando de coisas da mitologia. Olha só para você ver. Existe outra identificação desta divindade a um deus chamado Shalim, que é um deus do panteão da religião cananeia, mencionado em inscrições encontradas em Ugarit Hasshanha, na Síria. William Albright identificou Shalim como o deus do crepúsculo e Shahar como o deus do amanhecer. No dicionário de divindades e demônios da Bíblia, Shalim também é identificado como a divindade que representa Vênus ou a estrela vespertina e Shahar, a estrela da manhã. Seu nome deriva da raiz semítica triconsonantal Shalim. A cidade de Jerusalém foi nomeada em sua homenagem, tá? Então você veja que tem toda uma associação com essas questões aí, tá? O mito ugarítico conhecido como os deuses graciosos e mais belos descreve Shalim e seu irmão Shahar como descendentes de ele por meio de duas mulheres que ele conhece na praia. Ambos são amamentados por a senhora, provavelmente Anat, Atirat ou Asherah, e tem apetites tão grandes quanto um lábio para a terra e um lábio para o céu. Em outros textos ugaríticos, os dois são associados à deusa do sol. Outra inscrição é uma frase repetida 3 vezes em um texto mitológico. Deixe-me invocar os deuses graciosos, os deuses vorazes, tá? Na maioria das línguas semíticas significa dia, yam, né? E Shalim e Shahar, divindades gêmeas do crepúsculo e do amanhecer, foram concebidos como o seu começo e fim. Então, ou seja, tem toda essa associação de estrela da manhã, estrela da alvorada e etc e tal, essa história que vocês estão aí cansados de ouvir dentro das instituições religiosas aí, tá? Seu uso em outras línguas. Aí tem o texto de Jó 1,6. Quando você pega o texto hebraico, você tem lá, Vayehi Haon, Vayabu, Benei Haelohim Leriteia Tsev, Al Adonai Vayabu Gan Hassatan Betokan, que significa: e aconteceu o dia e foram os filhos de Deus para se posicionarem diante de o Senhor, e foi também o acusador no meio deles. Aí quando você pega o texto da Septuaginta, tá? Que é o texto grego, vai trazer aqui, Kairos egeneto rechimera aute Kaidu Elton, Oiangelou tu teu, Parastenai enopion tu Kyrio Kairodiabolos Eltemet autu, que significa: e os foram no dia eles e contemplarem os anjos de Deus, à disposição antes do Senhor, e o acusador foi junto deles. Então, ou seja, quando você pega essa expressão Benei Ha Elohim, ou seja, que é filhos, o Deus, de o Deus, você pega aqui na Septuaginta, eles colocam aqui, Oiangeloi tu teu, ou seja, os anjos de Deus. Então essa ideia de anjos, essa ideia que foram anjos que se apresentaram diante de Deus ali, é justamente pelo texto da Septuaginta. Só que tem um problema. Benei Haelohim nem sempre se refere a anjos, tá? No texto hebraico. Se você for pegar o texto hebraico, os filhos de Deus aqui também pode se referir ali a governantes, pode se referir a pessoas de classe elevadas, como nós temos aí em Gênesis capítulo 6, que eu já fiz um vídeo sobre isso aí, tá? Então, ou seja, o termo Benei Elohim, ou seja, esses filhos de Deus, que quando se fala aqui que eles se apresentaram diante de Deus, pode se referir simplesmente a homens, simplesmente a pessoas piedosas, pessoas que tinham louvor a Deus e que não tinha nada de um ser espiritual que estava se apresentando diante de Deus ali.
Então, ou seja, muitas pessoas pegam de forma equivocada esse termo para poder trazer aí como uma pessoa aí. Mas vamos ver aí se realmente esse termo ele se refere a um ser espiritual, tá? Nós temos o vocábulo Satã aqui em hebraico, adversário. Aí nós temos aqui, olha só para você ver as expressões que tem, eu vou trazer as outras também que tem aqui para vocês verem. Nós temos aqui, ó, com sim o tet e o num final, num sofit. Nós temos com samek, tet e num sofit, tá? Nós temos também aqui, ó, com aleph, num, tet e sim, tá? Tem também aleph, num, tet e samek. Olha só para você ver. Então, ou seja, você vê que já tem variação na questão do nome aqui, tá? E até mesmo os pontos diacríticos vão mudando, vocês vão ver aqui. Nós temos a expressão sotono, tá? Em algumas línguas também, sotono. Temos o aramaico setan, tá? Aramaico satana, tá? Tem essa expressão aí também. Nós temos saitano, tá? Tem essa expressão saitano também. Tem dentro do etiópico saitim, que também é um adversário pessoal e nacional, tá? Que pode significar essas expressões aí. Pode se referir a um adversário sobre-humano, como alguns colocam, tá? Aí tem alguns que traduzem lá na Septuaginta, trazem expressões como Satã, tá? Como 1 Reis 11:14, Satanás ali, também traz ali essa expressão aí, e Diabolos, tá? Que é um acusador. Pode ser agir como um adversário, também tem esse significado de ser ou agir como adversário. Aí vamos lá, o item lexicográfico, que é Satã traduzido como substantivo, nunca ocorre como nome próprio de algum personagem, tá? Nunca ocorre como nome próprio de personagem. O vocábulo ocorre ao todo 27 vezes na Bíblia hebraica, e tem todas essas vezes aqui, tá? Quem adquirir o material, quem quiser adquirir o material, pode entrar em contato comigo. Os contatos estão sendo na descrição do vídeo, você pode adquirir esse material. No livro de Jó, a citada unidade lexical aparece sempre com o artigo definido, tá? Rassatã. E ocorre ali nesses textos aqui, onde estão aqui mencionados, tá? Sendo traduzido como acusador. Nos diversos dicionários de hebraico bíblico, são encontradas as seguintes definições para o referido item lexical. Olha só para você ver a gama de significados que tem aqui, isso tudo, olha lá para você ver. Acusador, adversário, adversário sobre-humano, adversário sobrenatural, adversário terrestre, contrário, opositor, oponente, contendente, competidor, antagonista, rival, inimigo, ser hostil, perturbador, importunador, diabo, Satã e Satanás. O vocábulo é derivado da raiz verbal. Aqui, Satã, tá? Na conjugação cali, ter rancor, ser hostil, alimentar, animosidade, opor, acusar, denunciar, contrariar, opor, ser, agir como adversário, estar em inimizade com, fazer o inimigo de, tá? Além da lexia Satã, o substantivo sitena, tá? Sitena, acusação também é derivada da mesma raiz verbal. No hebraico bíblico é encontrada apenas uma única grafia, que é essa grafia Satã aqui. Todavia, Jestron, Coelebal Gardner registram no aramaico rabínico um grupo muito variado de grafias para nomear o mesmo personagem. Aí vem todas essas grafias aqui, tá, pessoal? Olha só para você ver como que muda. Aí eu igual estava mostrando algumas para vocês aqui, ó. Você vê que algumas já tem um Shevá aqui de baixo, olha só para você ver. Já tem um Shevá. Outras já começam aqui com Samek, né? Você vê que começa com Samek. Outras tem aqui Yud, aqui é o Yud aqui no meio aqui, ó. Você vê que já trazem com Yud, tá? Aí outras já começam com o sim aqui, com o Shevá de baixo. Olha, outras já trazem o sim, o tet, o num e o aleph. Outras já trazem aqui o sim, o tet, o num e o aleph, porém com o Shevá debaixo do tet. Outras já trazem sim, yud, tet, num e aleph. Aí fica sitená, né? Essa pronúncia. Então, ou seja, que também tem os significados aqui de estorvador, inimigo, acusador, sedutor e Satã. Tá? Então tem todos esses significados. Quem quiser adquirir o esboço vai ter tudo isso aqui. Alguns estudiosos explanam que o vocábulo designa adversário, mas especificamente aquele que exerce o papel de acusador em um tribunal, tá? Então, ou seja, ali poderia se referir a um tribunal comum humano? Pode. No texto de Jó? Pode, com certeza. Não é necessariamente uma questão espiritual que está sendo traga ali, justamente por causa da expressão Benei Haelohim, ela não significar necessariamente anjos, tá? Ela não significa necessariamente anjos. É apenas em Zacarias 3 e Jó 1 e 2 que a referida lexia denota de maneira específica um acusador ali, talvez celeste. Talvez, né?
A supracitada elexia, que unidade lexical é vertida da seguinte maneira nas antigas versões bíblicas. A Septuaginta traz diabolos, que é diabo, a Vulgata traz Satã, e o Targum de Jó traz Satana ou Satã. A palavra Satã, significando adversário, assim como em árabe, Shaitan, derivam da raiz semítica, aqui significando hostil. O Taná utiliza a palavra Satã para se referir a adversários ou opositores no sentido geral, assim como opositores espirituais. Há registros cronologicamente próximos que a palavra Satã se origina diretamente da palavra sátiro, tá? Grego sátiros, tá? Em cultura teológica grega, chifres, pernas caprinas e troncos humanos visto em causa histórica associação possível devido à rivalidade Roma-Grécia em necessidade de alcance e amplidão religiosa. Então, o que acontece, pessoal? Essa questão da imagem do diabo, do Satanás aí, do acusador, como ali pernas ali de cabrito, corpo humano e cabeça de bode ali com chifres, vem justamente dessa questão satírica, tá? Dentro da cultura grega. Só que muitas das vezes você tem que pegar esses registros satíricos, eles não necessariamente são registros literais, tá? Não são registros reais, mas estão incluídos aí dentro da mitologia. Quando a pessoa ela quer, por exemplo, desprezar alguém ou quer fazer uma analogia a uma pessoa menosprezando ela, ela utiliza esses termos, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso aí. Então, não necessariamente se refere a uma pessoa em si. O período de ocorrência do termo, tá? Somente na composição pós-exílica de Esdras, ou seja, só depois de Esdras, ali, pós-exílica, Satã aparece como um nome próprio. Satanás, com ali, por exemplo, em 1 Crônicas 21:1. Os críticos assim restringem Hassatã ao papel de um advogado de acusação que se tornou mal apenas sobre conceitos persas posteriores de dualismo, tá? Então alguns têm essa questão aí. O verbo Satã ocorre no Antigo Testamento muitas vezes em formas participiais para alguém que guarda rancor ou nutre animosidade. Davi empregou esse verbo para descrever seus adversários, o que tornava o mal por bem. Ele orou por sua derrubada, também representa o substantivo ali que é traduzido em algumas versões bíblicas. Correspondentemente, o substantivo sitna descreve uma acusação escrita, tá? Aí nós temos esse vocábulo aí, tá? Lá em Esdras 4:6. Já havia servido como nome sitna, inimizade para um poço sobre o qual os homens brigavam. Estava lá em Gênesis 26:21. Satã, adversário é aquele que resiste. Satanás é o nome de Satã, se identifica os adversários de Salomão. Davi falou de seu oficial vingativo Abissai como um Satã. De fato, o anjo do Senhor pode ser descrito ao mesmo se identificar com um Satã ao se opor a Balaão. Então, ou seja, quando se fala ali do anjo do Senhor, que ele estava se opondo a Balaão, para ali ele estava sendo um Satã contra Balaão. Então, ou seja, o termo em si, ele não tem essa conotação de um nome próprio, mas ele designa ali uma questão de acusação, apresentar ali oposição diante de um tribunal, etc. e tal. Então fica esse vídeo para vocês chegarem e pesquisarem, pessoal, porque a questão é justamente vocês verem da onde que se iniciou essa questão aí de Satanás, da onde se iniciou aí a origem, que vocês podem ver aí que, como eu descrevi aqui, ó, no tempo ali de pós-exílica, tá? De Esdras, ou seja, vocês podem pesquisar sobre essa questão aí, para vocês chegarem às suas devidas conclusões sobre essa questão, que muitas vezes muitas pessoas gostam de utilizar isso aqui para colocar tudo nas costas desse ser, né? Falar, ele é culpado, foi ele que é o causador disso, etc e tal, e muitas das vezes estão se tirando a responsabilidade dos principais responsáveis pelo mal, pelas coisas ruins que estão acontecendo, que é o próprio ser humano, tá certo? Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de curtir esse vídeo, comentar, coloca nos comentários o que você achou desse conteúdo, compartilha essa mensagem, esse vídeo para outras pessoas e se inscreva aqui no canal. Vai, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades e você estar aqui participando de tudo que acontecer aqui no canal, tá bom? Mas eu agradeço vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.